Olá, meus amores, bom dia, paz seja convosco, paz seja com vocês. Meus amores, vamos orar mais e mais, porque os dias são maus e cada dia mais as coisas estão piorando, então não tem como melhorar, a tendência é piorar mesmo. Mas que Deus venha nos guardar, venha nos livrar de todo mal. Nós fazemos as coisas boas, né? Nós oramos, nós ajudamos uns aos outros, mas os dias maus chegam. E quando chega, às vezes respinga nas pessoas que não tem nada a ver com a história. Nós vemos aqui, né, o que está acontecendo no nosso Brasil e fora aí no mundo, são mortes, coisas terríveis. É falta de muito amor, falta de Deus no coração, falta de respeito para com o próximo. E muitas das vezes, quando algo acontece com um, que nós não temos nada a ver com isso, acabamos pagando pelo pato, né? Como dizem por aí. E lembrando dessa situação toda, quando eu abri a palavra, me veio uma situação aqui que não é igual, mas relata um pouco sobre uma pessoa, né? Através de um juramento, através de uma falta de sabedoria, fazer um outro pagar pelo pato. Então, a palavra de Deus lá em 1 Samuel, o capítulo 14, fala do juramento impensado de Saul. Aqui, amados, eu vou narrar rapidamente essa história aqui. Eles tinham ido para a batalha. Eles tinham até vencido uma guerra. Mas ainda faltava muita peleja pela frente, né? E o Saul, além de ver que os guerreiros deles estavam exaustos, cansados, simplesmente deu na cabeça uma loucura de simplesmente falar isso aqui, ó. Maldito seja todo homem que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos, por isso ninguém tinha comido nada. O exército, amado, inteiro aqui, ó, inteiro, entrou no bosque onde havia mel no chão. Ou seja, o Saul deu uma ordem que ninguém comesse e seria maldito. O que seria maldito naquele grande dia ali? É que as consequências viriam para aquela pessoa que não respeitasse a ordem impensada, insensata de Saul. Como nos dias de hoje, muitas das vezes você faz um juramento impensado, faz um pacto impensado, você simplesmente abre a boca sem pensar nas consequências ou nos teus, ou de pessoas inocentes, e você diz, se isso acontecer, vou fazer isso, aquilo. Só, amados, que quando nós fazemos esses tipos de questionamentos, de imposições, porque aqui Saul impôs, ele colocou um jugo pesado em alguém, não só numa pessoa, foram várias pessoas. Era no exército inteiro dele, só que o filho dele, Jonatas, não sabia de nada. E Jonatas, quando entrou no bosque, assim como o exército, o povo lá entrou e estava passando mal de fome mesmo. Eles estavam exaustos da guerra, cansados, com fome, com sede, mas eles estavam com aquela incumbência louca, aquela imposição louca do Saul. Saul de vez em quando fazia umas coisas que só o sangue de Jesus na história. E Jonatas não sabia de nada. Então o que Jonatas fez? Esticou a vara na inocência, né, com fome, colocou o mel na boca, comeu um pouco do mel. E ali ele ficou aliviado, ele disse que os olhos dele brilhavam. Só que um dos exércitos lá falou com ele, falou, teu pai impôs uma condição para a gente não comer nada. Nós estamos passando fome, com fome, cansado de tanta guerra. Mas ele disse que maldito seria aquele que comesse alguma coisa antes do anoitecer. Então, para que você fez isso? Ele falou, não sabia. Então, naquele exato momento, a maldição caiu ali sobre o Jonatas. Jonatas não aconteceu nada naquele momento, não. Mas, assim, quando foi mais lá na frente, eu vou ler para vocês o que aconteceu aqui, ó. Vem aqui, ó.
seguir, disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: fazem o que achar melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel, e disse assim: dá-me resposta certa. A sorte caiu em Jonatas. E Saul e os soldados saíram livres. E Saul disse: lancem sorte entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Eu vou ler um pouquinho antes para dar mais ênfase nesse contexto aqui, nesse texto aqui. Deixa eu ver aqui. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer, e não deixemos vivo nenhum deles só. Misericórdia. E eles responderam: faze o que achar melhor. E o sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Amados, antes de eu prosseguir isso aqui, quando você e eu fazemos pacto, propostas ou coisas erradas, não pense você que Deus ele vai te responder quando tu perguntar se tu pode ir fazer tal coisa ou não. Porque Deus não vai estar nesse negócio. Aqui, Saul fez uma imposição errada. Ele colocou em risco vidas. Ele não teve cuidado pelo exército dele, ele não teve amor pelo exército dele. Ele não teve respeito. Quando você não respeita, aqueles que estão te servindo impõem uma condição, sabe, exacerbada, uma condição errada, uma condição assim que diz: meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Como é que essa pessoa, sabendo que a gente está cansado de tanto trabalho, sabendo que a gente teve um plantão exausto, como é que ele quer ou ela quer que nós façamos isso? Vá além daquilo das nossas forças. Quando você pede resposta para Deus, Deus não te dá. Porque você está fazendo mal contra o outro. Aqui, Saul, ele fez mal contra o próprio exército dele. E o filho dele, sem saber, acabou burlando, né, aquilo que o pai impôs loucamente. Se comer vai ser maldito, porque vai ter as consequências. Mas ele mal sabia que a consequência viria para o próprio filho dele, que era o Jonatas. Então, quando ele perguntou para Deus se deveria perseguir aqui, devo perseguir os filisteus? Tu entregarás nas mãos de Israel, mas naquele dia Deus não lhe respondeu nada. Então disse Saul: venha cá a todos os que são líderes do exército e descubramos que pecado foi cometido hoje. Olha aí. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Jonatas não sabia de nada do propósito, plano que o pai tinha feito. Jonatas inocentemente foi lá, esticou a vara e comeu um pouco do mel, mas sem saber que o louco do pai tinha feito essa imposição aqui. Depois de um dia, uma tarde e uma noite exausta de guerra, que não era para ninguém comer, que seria maldito naquele dia. Então, se Jonatas soubesse, Jonatas não comeria. Mesmo obedecendo a regra, a imposição daquele louco, daquele pai. Tem pessoas na tua vida que, sem você saber, tá impondo coisas, fazendo pactos, colocando você e sua família em risco, mesmo sem vocês saberem, por causa de algo que eles estão fazendo. Mas o inocente perde a vida, o inocente sofre. Claro que sofre, amados. Tem situações aí que já foram escancaradas, que tem muitos inocentes pagando pela loucura de um louco, de um doido qualquer, de uma pessoa que está fazendo, que impôs na cabeça uma lei, que determinou algo, porque eles querem daquele jeito. Tu acha que Deus está naquele negócio? Não está. Nós estamos nos tempos finais.
Essas pessoas aí estão impondo condições absurdas, que não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode isso. Então, se nós não acatarmos certas decisões, nós vamos sucumbir por causa de uma loucura dessas pessoas aí. Aí eles vão querer adorar a Deus, buscar a Deus, perguntar para Deus se vão ser vitoriosos. Deus vai se calar como está se calando aqui. Como se calou aqui para Saul, por causa de uma imposição louca, absurda. E até o filho dele pagaria por isso. Olha aqui, ó. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado e eu e meu filho Jonatas ficaremos de outro. E eles responderam: faze o que achar melhor. Ou seja, eles já estavam sabendo o que aconteceu. Mas o Saul não. Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas. Naquela hora, amados, Deus revelou para Saul a loucura dele. Não teve como esconder. Ele perguntou, jogou a sorte, perguntando, aqui, ó. Dá-me a resposta certa, pediu para Deus. Senhor, me mostra. Dá-me a resposta certa. Caiu em Jonatas. Aqui, ó. E Saul e os soldados saíram livres. É mole? É mole? Saul faz a loucura, um pacto ali de trazer maldição sobre quem não obedecesse à ordem dele. Mas o Jonatas não sabia. Jonatas era inocente, como você e eu, muitas das vezes, nas situações que estão acontecendo, somos inocentes. Não temos nada a ver com as situações e estamos pagando por isso. Estamos pagando por certas situações que um louco ou alguns loucos fizeram de pacto, fizeram de ordem, fizeram de leis. E se nós não obedecermos, nós vamos pagar o pato. Como assim, gente? Mas a hora certa a justiça vai chegar. A hora certa. Aí quando um deles cai, eles querem fazer igual o Saul aqui, quer começar a fazer a guerra, quer começar a fazer a matança, quer causar o caos. Mas espera aí, você não decidiu entrar numa guerra? Você não decidiu guerrear, fazer e acontecer? Um deles tem que cair. Ninguém entra numa guerra para ficar vivo. Vai lutar. Mas alguns deles vão ter que cair, gente. Aí eu e você que está em paz, que não entramos em guerra nenhuma, que não temos nada a ver com a bagaceira, aí começamos a pagar o pato. Assim como Jonatas pagou o pato aqui. Jonatas pagou o pato. Aí fez aqui, ó. A sorte caiu em Jonatas. E saíram livres. E Saul disse: lancem sortes entre eu e meu filho. Aí ele viu que o negócio estava apertando, ele falou: lança sorte sobre eu e meu filho. Tipo assim, tira aquilo que eu botei de imposição, joga para mim. Joga para mim. Na alma ele deve ter falado assim: ah, meu Deus, não tá aqui. Não tá escrito aqui, mas de repente no coração, na alma dele, ele deve ter falado assim: ah, meu Deus, que caia sobre mim a maldição, que caia sobre mim. Agora você vai pedir? Agora você vai tentar se redimir daquilo que você fez errado? Não tem como, amor. Não tem como. Tu já lançou a sorte para um inocente. Para uma inocente, para um inocente. Infelizmente, o que você plantou lá atrás, esse inocente que sem saber de nada vai pagar o pato por você. Você entrou dentro de um centro de macumba. Você quis estragar a vida de uma família, de alguém. Vamos dar exemplo aqui, tá? Você entrou para fazer um mal. Porque nessas horas eles procuram o mal. Procuram um meio para causar um dano. Aí você correu atrás de alguém que fizesse um mal. Só que o inocente da tua casa não sabia de nada. E você colocou em risco ele ou ela. Colocou na berlinda. E agora vai vir a cobrança. Agora vai vir a lei do retorno. Amados, eu canso de falar, cuidado com o que você fala, com o que você faz para o outro de ruim.
Pode até ser que você não pague o pato, mas alguém dos seus vai pagar. Quando as coisas ruins vierem a acontecer, não diz que eu te avisei, que eu não te avisei, porque eu te avisei. Aqui, ó. E Saul disse: lance sorte entre mim e meu filho. Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. Aí o pai perguntou pro filho: meu filho, o que você fez? Aí ele disse aqui, ó. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco do mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Meu Senhor. Porque assim que ele comeu o mel lá atrás, os dos exércitos disseram para ele: você não deveria ter feito isso. O teu pai jurou maldito qualquer um que viesse desobedecer a ele. Ele falou: mas eu não sabia. Mas você comeu, mas você é do exército, mas você faz parte conosco disso. Então nós não vamos pagar por você. Então quando jogaram a sorte, lançaram a sorte, pediram resposta para Deus, Deus foi lá e apontou ele. Foi lá e revelou quem era ele, que foi ele que fez. Nessa hora, Deus vai revelar o oculto e o escondido. E vai te mostrar, ó, foi fulano. Aconteceu isso e ele estava lá, ela estava lá, foi ele. Mesmo inocentemente, sem saber. Mas foi ele. Então, quem vai pagar o pato é ele ou ela. E Saul disse que Deus me castiga com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: olha aqui, ó. Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Ou seja, foi o filho do rei. Então, quando ele inocentemente, olha aí, ó, quando ele inocentemente pegou aquela vara e tocou o mel e comeu, os soldados, ao mesmo tempo, ficaram felizes aqui. Será que, por ser filho dele, não vai haver uma grande salvação? Não vai haver uma libertação? Não vai ser um caminho para que essa maldição que Saul jogou sobre quem comesse, quem fizesse não morresse? Então, naquele exato momento ali, olha aqui o que Saul fez, ó. Os soldados, porém, disseram: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá no chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Ele não sabia, ele comeu o mel. Ele era inocente. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor de Moabitas, Edomitas, os reis Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhe castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daquele que os saqueavam. Amados, quando você e eu faz algo que nós não temos culpa, e quando Deus ali te coloca em alguma situação para libertar um povo, você acaba sendo, você é inocente. Se Deus estiver no negócio, não acontece nada contigo. Você pensou que o Jonatas ia morrer, né? Pois é, mas muitos inocentes estão perdendo a vida por conta de um louco, igual o Saul aqui, que impensadamente faz coisas erradas, fala coisas impensadas, faz juramentos, faz pactos. Não vou muito longe, vamos lá dar um exemplo. A pessoa faz um empréstimo com pessoas que não devem. E aí fica na mão do inimigo. Aí você perde casa, você perde carro, você perde filho, você perde vida, você perde noites de sono.
Você fica sendo perseguido por algo que você com a sua mão fez, mas os inocentes da sua casa não tem nada a ver, não tem culpa. Muitos inocentes perderam a vida por conta de coisas impensadas dos seus filhos, dos seus pais, da sua família. Aqui Jonatas foi poupado. Louvado seja Deus. Mas ele ia perder a vida. Então entrou o livramento para aquele povo todo. E Deus ali acabou trabalhando no coração de Saul. Porque tocou no filho. Foi do filho. Será que Deus precisa usar o filho, a filha, o esposo, alguém, para que você venha parar de fazer o que você está fazendo? E de repente pensar igual Saul aqui? Para vir essa libertação, terá que ser com um inocente teu? Porque quando vê na berlinda, aí o negócio fica apertado. Não é mesmo? Então aqui, pela misericórdia do Senhor, Jonatas inocentemente foi lá e provou do mel. Comeu porque estava com fome. De repente alguém chegou em algum lugar, inocentemente, sem saber, foi. Sem saber, falou. Sem saber de nada, entregou as coisas. E porque você fez tal imposição, impôs ali alguma coisa, alguma situação, você colocou um inocente teu na berlinda. Mas o Senhor aqui, como fez na vida de Jonatas, o livrando naquele último instante, mas deixando Saul parar e pensar na loucura que ele fez, ele acabou dando livramento para todos. Deu vitória, deu livramento para todos, mas ele precisou usar um inocente, sem saber de nada, para causar essa coisa na cabeça, na mente de Saul. Então não queira você esperar que aconteça algo com um dos seus para você parar de fazer o que você está fazendo. Cuidado, amados. Meu Deus, a gente fala, a gente avisa. Eu tô nesse canal aqui, não é à toa. Eu parei de fazer as minhas coisas, a minha roupa tá batendo na máquina hoje, que hoje é dia de lavar roupa. Se você ouvir barulhos aqui, é da máquina lavando. Eu baixei o som da TV aqui, porque eu tô vendo as notícias dos que estão acontecendo aqui. Aqui no Rio de Janeiro tá um caos. Nós precisamos orar pelo Rio de Janeiro, precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar pelo mundo. O mal está aí, mas tem muito inocente pagando pelo aquilo que não tem nada a ver. Alguns vão ser livres, outros não vão escapar. Então vamos continuar fazendo as coisas certas, meus amores, pelo amor de Deus. Você tem uma mente, independente de você é cristão ou não, você tem uma mente, você pode fazer escolhas, você pode determinar certas coisas, você pare de impor coisas erradas, pare de fazer coisas impensadas. Antes de fazer qualquer coisa, pense, pelo amor de Deus. Não coloque os inocentes, não coloque sua vida, sua família, sua casa, nem até o seu cachorro na história. Porque tem pessoas aqui que amam os animais, amam os bichinhos. E nessas horas, quando o inimigo vem, ele não faz mal a você, mas acaba fazendo um dos teus, os bichinhos teus. Ah, mas Adriana, pode uma coisa dessa? Pode, eu já vi acontecer. Amores, eu não posso falar aqui abertamente o que aconteceu, mas assim, eu já vi acontecer sim. Não fez com a pessoa, mas fez questão de fazer com o animal dela, que amava, que gostava. Fez maldade para poder punir aquela pessoa. Isso é ridículo, isso é horrível. Então, cuidado com as imposições impensadas, com os juramentos impensados, com os pactos impensados. Cuidado com algo que você faz, um voto impensado com Deus. Ah, porque se Deus me der isso aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Cuidado com os teus pensamentos impostos errados. Amém? Fica de alerta para a tua vida hoje. Deus teve misericórdia de Jonatas, mas muitos inocentes estão pagando por uma coisa que eles não fizeram, amados. Estão descendo a cova,
estão pagando pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, por atitudes impensadas aí. Quem está sofrendo é um dos deles. Ah, poderia ser pessoa? Poderia. Mas infelizmente, você está entendendo? Então fica com essa palavra aqui, com essa mensagem aqui. Vai cair para você como uma luva. De cada situação aí, essa palavra não foi à toa. Ela veio trazida para você e para minha vida, para pensar. Amados, é para pensar. Ouça a palavra, leia a palavra e pense. Aqui está falando sobre algo imposto impensadamente. Cuidado com aquilo que você vai fazer de propósito, de pacto, de alguma coisa sem pensar. Porque os teus podem estar na berlinda, os meus podem estar na berlinda. Naquele grande dia, só Deus para livrar, se Ele o quiser fazer. Porque Ele pode também punir a gente pelos nossos próprios castigos, nos fazendo chorar, nos fazendo sofrer. Ah, mas Deus faz, amores. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Infelizmente, algumas coisas acontecem. Nós não estamos livres disso. Infelizmente, acontece. Pela maldade minha ou tua, imposta, alguns dos nossos acabam sucumbindo. Tá bom? Então, fique com essa palavra. Medite. Tá? Medite bastante, pense. Ah, Adriana, eu fiz um empréstimo errado, tô na mão do agiota, o que eu faço agora, meu Deus, se eu ficar aí nessa? Não pensou? Peça misericórdia. Como é que vai sair disso? Só Deus para te tirar disso, meu amor. Ore, jejue. Aí, muitas das vezes, você perde a casa, perde o carro, perde a vida, perde um dos seus por conta disso. Não se deixe. Não se deixe enganar. O inimigo veio para matar, roubar, destruir. Tá bom? Então, cuidado com algo que você vai fazer impensado. O recado de Deus para você hoje é esse. Saul fez algo impensado. Colocou na mente, na loucura lá, ninguém vai comer até o anoitecer, mesmo estando exausto. Gente, como é que um monte de homem vai para a guerra, um exército vai para a guerra, e não se alimenta, porque Saul simplesmente não quis deixar. Aí o Jonatas foi a salvação da história. Mas a história poderia ser diferente aqui. Mas Deus, pela misericórdia, como o Jonatas não sabia, colocou o Jonatas na história. Então, de repente, Deus vai abrir um caminho aí para você. Mas será? Será que vai dar certo? Será que esse inocente teu vai ficar livre? Você vai pagar para ver? É uma coisa se pensar. Que aqui Jonatas servia a Deus. Jonatas amava a Deus. Era íntegro, era reto. Será que o teu inocente é? Mesmo ser inocente, mesmo sendo inocente, ele é? Será que ele busca a Deus de verdade? Porque Deus o livra. Ah, mas Deus vai livrar só se for inocente e reto e justo? Não sei. Eu falei aqui porque N coisas podem acontecer. Tá bom? Então pense nisso. Amém? Um beijo no seu coração e fique com Deus.